Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de Geografia. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de Geografia nas páginas 356 e 357, para nós começarmos a debater, a falar sobre o texto, né? Para depois vocês realizarem a atividade da página 359, certo? Então peguem aí da página 356 até a página 359 de Geografia. Nós vamos falar sobre um outro aspecto físico do Brasil, que envolve as bacias hidrográficas, certo? Então nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas. Vamos saber primeiro o que é bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é o conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. Então, bacia hidrográfica é um conjunto, de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. O que é afluente? Vou colocar na imagem e vocês também lerão, no livro de vocês aí ao lado. Afluente é um nome que se dá a rios menores que desaguam em um rio principal. Então, são rios menores que desaguam em um rio principal. Exemplo, o rio Xingu é um afluente do rio Amazonas, certo? Então, é um rio menor que vai desaguar em um rio maior, tá certo? Os rios que compõem uma bacia hidrográfica são importantes porque podem ser utilizados tanto para o abastecimento de água, navegação, irrigação, pesca, geração de energia elétrica e etc. Então, os rios que compõem uma bacia hidrográfica são de suma importância para serem utilizados tanto para o abastecimento de água, geração de energia elétrica, pesca, certo? Irrigação, entre outras utilidades, ok? Na página 357, nós temos aí a continuação do texto falando sobre algumas bacias hidrográficas mais importantes aqui do Brasil. Então, o território do Brasil é cortado por uma grande quantidade de rios, Então, o Brasil ele é cortado por várias quantidades de rios. Vamos ver aí as maiores e principais bacias hidrográficas brasileiras, ok? Vou colocando também na imagem para que vocês possam ver aí, visualizar melhor essas bacias hidrográficas. Então, nós temos a bacia amazônica, a bacia do Paraná, a bacia do Tocantins-Araguaia e a bacia do São Francisco. São as maiores e principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, vamos aí ver cada uma delas e a sua importância, certo? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, Seu principal rio é o Amazonas. Então, a bacia amazônica é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, onde o seu principal rio é o rio Amazonas, que nasce no Peru, onde recebe outros nomes, certo? Desse ponto em diante é denominado Amazonas, Desses pontos onde ele recebe outros nomes, como está aí no livro descrito de vocês, alguns. Vilcanota, Ucaiali, Urubamba e Maranhão, certo? São alguns nomes, que recebe esse rio aí, essa bacia. Já no Brasil passa a ser chamado de Solimões, até o encontro com o Rio Negro em Manaus. Desse ponto em diante é denominado Amazonas. O rio Amazonas é muito utilizado na navegação, principalmente na navegação. Por ele podem passar navios de grande porte por causa de seu amplo volume de água. Então, é um dos rios que pode passar navios de grande porte por conta da quantidade de água, certo? Do volume de água e também da profundidade de seu leito. Vamos ver a bacia do Paraná. A bacia do Paraná é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e seus afluentes.
Como nela há muitas cachoeiras, é bastante usada para a geração de energia elétrica. Então, já nessa bacia do Paraná, né, existe muitas cachoeiras, quedas de água, né, que é bastante usadas para a geração de energia elétrica. No Rio Paraná foi construída a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, uma das maiores do mundo. Então, ela justamente aí no Rio Paraná, onde foi construída a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, uma das maiores do mundo, certo? Ameaças às bacias hidrográficas, né? Como nós vimos também, falamos sobre os recursos naturais lá no livro de ciências, né? Na matéria de ciência. As bacias hidrográficas, elas também são ameaçadas, né? Infelizmente, muitas bacias hidrográficas estão ameaçadas pela poluição, né? O lançamento de esgoto sem tratamento nessas águas, o uso intensivo de agrotóxicos na agricultura e o desmatamento da vegetação da margem ameaçam a qualidade da água dos rios, né? Dos rios brasileiros. Então, por isso que eles se encontram ameaçados, né, ameaçados pela poluição. Outra ameaça é o material lançado sem tratamento pelas indústrias, que pode ser mais perigoso do que o esgoto domiciliar. Então, esses materiais que são lançados de indústrias nos rios são mais perigosos do que o esgoto domiciliar, né, porque são produtos químicos que são lançados nos rios, nas águas, né? Então isso vai causar uma poluição, um desgaste da água, né? Ela não vai poder ser consumida. Então, tanto não vai poder ser própria para o consumo, como também vai matar outras vidas, né, da água, que passam a viver na água também, né? A vida marinha, não é isso? Na página 358, vocês irão ler esse texto aí, ó, para saber mais, que é sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, né, que mantém um recorde mundial de geração. Vocês irão ler esse texto aqui, né? E agora nós vamos falar sobre as outras duas bacias, né, maiores aí do mundo também, as maiores bacias brasileiras. A bacia do São Francisco é genuinamente brasileira. Então, o Rio São Francisco, quando a gente fala da bacia do São Francisco, ela é genuinamente brasileira, pois o seu rio principal é o Rio São Francisco, que é bastante conhecido, né? E seus afluentes nascem, correm e desaguam em terras nacionais. Então, por que ela é genuinamente brasileira, essa bacia do São Francisco? Por conta desse Rio São Francisco, né? Do São Francisco, onde seus afluentes nascem, correm e desaguam em território nacional. Circula só aqui no Brasil, em terras nacionais. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no litoral brasileiro. Por ligar as regiões Nordeste e Sudeste, é denominado Rio de Integração, ou Rio da Unidade Nacional, certo? Aí tem algumas colocações para vocês lerem aí, né, sobre a bacia do São Francisco, que é bastante utilizada, né, para navegação, para geração de energia, irrigação, saneamento, pesca, atividades turísticas, né, o que torna viável o complexo e o planejamento da gestão aí dessas águas, né? E a última bacia, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, é a terceira maior em potencial hidrelétrico do país. Todos os seus rios nascem e desaguam também no Brasil. No rio Tocantins encontra-se a hidrelétrica de Tucuruí. O rio Araguaia é navegável e nele encontra-se a Ilha do Bananal, no estado do Tocantins, a maior ilha fluvial brasileira. Então tá aí, né, uma explicação sobre e leitura sobre as bacias, as maiores e principais bacias hidrográficas brasileiras, ok? Então, na página 359, vocês irão responder as atividades, questão 1, 2, 3 e 4, e fazer o pesquisando aí no caderno de vocês, ok? Primeira e segunda questão.
Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.